Boa tarde, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos dar uma força no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar a primeira parte da prova da SpaceX realizada no ano de 2016. Portanto, nesse momento, nesse encontro, irei comentar as 6 primeiras questões dessa prova. Vamos lá, moçada! Espero que gostem dos comentários. Tamo juntos e misturados. Primeira questão. Em 1540 a.C., o filósofo grego Xenófanes encontrou conchas marinhas nos cumes de montanhas e pensou que elas poderiam ter estado no fundo do mar em algum momento, sendo posteriormente soerguidas. Ele tinha razão. Forças do interior da Terra movimentam a crosta terrestre, criam novos relevos ou modificam sua estrutura e fisionomia. Essas novas formas de relevo criadas são constantemente modificadas sob a ação da água e do ar. Por exemplo, assim, sobre a dinâmica do relevo terrestre e a atuação dos agentes internos e externos do relevo, pode-se afirmar que, primeira afirmativa, a presença da dorsal mesoatlântica, grande cadeia de montanhas submersa no Oceano Atlântico, ajuda a explicar a pouca probabilidade de ocorrência de tsunamis na costa brasileira, uma vez que esta é fruto não da colisão, mas do afastamento entre placas tectônicas. Correto. A dorsal mesoatlântica está numa área de divergência de placas tectônicas, no caso aqui do Atlântico Sul, a separação da placa africana da placa sul-americana. Em áreas de divergência de placas, não é comum a ocorrência de fortes abalos sísmicos, sendo assim, a probabilidade de se formar um tsunami que atinja as praias brasileiras é muito pequena. Afirmativa correta. 2. No terremoto ocorrido no Japão em 2011, a porção nordeste do país foi a mais atingida, por ser a mais próxima ao epicentro do maremoto, isto é, por estar mais próxima ao local da superfície onde se manifestou o maremoto. Correto. O nordeste da ilha de Honshu, a principal das ilhas do arquipélago japonês, estava mais próxima da região onde se processou o epicentro do abalo sísmico que atingiu 9 graus na escala Richter, dando origem a um tsunami que no ano de 2011, no mês de março, provocou tsunamis que atingiram várias cidades da costa japonesa, principalmente do nordeste da ilha de Honshu. Além de causar prejuízos, provocou a morte de milhares de japoneses. Afirmativa correta. 3. Os movimentos orogenéticos, ao atingirem as rochas com maior plasticidade da crosta terrestre, são os responsáveis, por exemplo, pela formação de grandes dobramentos modernos, como os Alpes e os Andes. Correto. Movimento orogenético deriva da colisão das placas tectônicas. Portanto, em áreas de convergência de placas, nós temos a formação dos chamados dobramentos. E esses dobramentos que ocorreram a partir
do início da era Cenozoica são chamados de dobramentos modernos. Oro, montanha, gênese, origem. Então, os movimentos orogenéticos são aqueles que deram origem às cadeias de montanhas existentes na Terra. Afirmativa correta. Ora, se a 1, 2 e 3 estão corretas, já sabemos que a resposta é letra A. Vamos ver o erro da 4. A formação de grandes deltas, como o do Rio Nilo, e a formação de grandes planícies aluviais favoráveis à atividade agrícola, como a do Rio Ganges, estão associadas principalmente à erosão pluvial? Não. Principalmente à deposição de sedimentos derivados do transporte realizado pelos rios. Então, através da erosão pluvial e da erosão fluvial, esses sedimentos vão sendo retirados da superfície da crosta terrestre. Em alguns pontos, esses sedimentos são depositados, podendo dar origem às ilhas fluviais, aos deltas, que é um tipo de foz onde o rio lança suas águas no mar através de vários canais separados por ilhas, e também as planícies aluviais. Aluvião é o nome que se dá a todo o sedimento transportado pelo rio, pelo gelo, pelo vento, ou seja, pela água, pelo rio, águas através do escoamento superficial das enxurradas, torrentes, pelos rios, pelo vento, pelas geleiras. Esses sedimentos são chamados de aluviões. Então, aqui o erro está principalmente a erosão pluvial, quando na verdade o processo que ali se manifesta é o de deposição de sedimentos, sobretudo aqueles transportados pelos rios. 5. A presença de solos pedregosos nas regiões desérticas está relacionada principalmente à ação predominante do intemperismo químico nas rochas dessa região. Errado. Nas regiões desérticas, o que prevalece é o intemperismo físico, que irá promover a desagregação das rochas. Em áreas dominadas por climas áridos e semiáridos, prevalece o intemperismo físico e os solos que ali se formam são rasos e pedregosos. Sendo assim, a resposta, letra A. Questão número 2. Considere as seguintes afirmativas sobre impactos ambientais em 3 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Primeiro, possui uma formação vegetal muito densa, com grande biodiversidade. Possui o maior número de espécies ameaçadas do Brasil devido, dentre outros, à exploração madeireira, às monoculturas de exportação e à expansão urbana. Devido ao intenso desmatamento de suas encostas, são intensos os processos erosivos e frequentes os deslizamentos de terra nesse domínio morfoclimático. A primeira afirmativa refere-se ao domínio do Mar de Morros. Então, já sabemos que a resposta só pode ser letra C, Mares de Morros. É a área onde se desenvolveu a Mata Atlântica, que é o terceiro maior ecossistema do Brasil, que já perdeu de 92% a 93% da sua cobertura original, e o início do processo de destruição se deu com a extração do pau-brasil, posteriormente com o ciclo da cana-de-açúcar na zona da Mata Nordestina, o ciclo do café no Sudeste, o surgimento de várias cidades nos litorais Sudeste, Sul do Brasil, Sudeste, Nordeste, parte do Sul do Brasil, e também a exploração madeireira, foram fatores que combinados contribuíram para a destruição da Mata Atlântica, considerado o ecossistema mais ameaçado do Brasil, um dos hotspots brasileiros.
2. Nas bordas desse domínio, caracterizado pelo relevo de planícies, depressões e baixos planaltos, localiza-se a maior parte do chamado Arco do Desmatamento, uma área cujas atividades econômicas ligadas à extração madeireira e a abertura de novas áreas para agricultura e pecuária vem acarretando intenso processo de queimada, desflorestamento e intensificação dos processos erosivos. Estamos nos referindo ao domínio amazônico. As bordas sul e oriental da Amazônia são aquelas mais impactadas pela expansão das fronteiras agrícolas, onde o binômio soja e gado tem sido responsável pela destruição de parte da mais importante floresta tropical do mundo. Além disso, claro, a extração madeireira, as queimadas feitas por produtores rurais são outros fatores que também contribuem para a destruição da floresta encontrada no domínio amazônico. 3. Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos ambientais no contexto brasileiro, com a expansão da monocultura canavieira e da soja, embora tenha sido declarado como um dos principais hotspots brasileiros. 57% da sua área original já estão desmatados. E se o ritmo do desmatamento de sua vegetação não diminuir até 2030, essa formação poderá ter desaparecido. As afirmativas acima referem-se, respectivamente, aos domínios climáticos. Esse último domínio é o domínio do Cerrado, ou o domínio dos Chapadões, encontrado no Brasil Central. Uma área onde a expansão do agronegócio nas últimas décadas, podemos assim dizer, nos últimos 50, 60 anos, tem sido responsável pelo acelerado processo de destruição desse valioso ecossistema que é considerado o segundo mais importante do Brasil. A destruição do Cerrado tem como principal causa a expansão do agronegócio, principalmente o cultivo de grãos, tais como a soja e o milho. Então, resposta correta, letra C. Questão de número 3. Sobre a projeção cartográfica utilizada na produção do mapa abaixo, é correto afirmar que se refere a uma projeção, bom, vamos lá, cilíndrica. Ok, projeções cilíndricas são aquelas utilizadas na confecção dos planisférios. Até aí, tranquilo. Conforme, não. Essa projeção de Peters, ou Peters, como queiram pronunciar, ela não é conforme, e sim equivalente. Então está errado. Muito útil à navegação marítima, pois não deforma os ângulos que permanecem com seus valores reais. A projeção que mantém os ângulos nos seus valores reais é a projeção conforme de Mercator, que também é uma projeção cilíndrica e que foi de grande utilidade, como é até os dias atuais, para a navegação. Então, letra A errada. Plana azimutal. As projeções planas azimutais, elas são utilizadas para representação, por exemplo, das regiões polares, áreas que as projeções cônicas e cilíndricas não conseguem, representar com uma melhor precisão. Então, está errada. Aqui nós temos uma projeção cilíndrica e não azimutal, que já foi muito utilizada na geopolítica como instrumento de análise estratégica dos estados. Azimutal é equidistante. Também não pode ser, que produz um tipo de mapa cujas distâncias e direções não são deformadas. Propriedades estas muito úteis no planejamento estratégico militar. O conceito em si está até correto. A projeção azimutal equidistante, ela permite você calcular as distâncias entre dois pontos qualquer da superfície terrestre, o que favorece, por exemplo, você traçar uma rota aérea,
que favorece a questão estratégica militar, orientação, por exemplo, dos mísseis balísticos, enfim. Mas, na verdade, essa projeção é cilíndrica e não azimutal. D, cilíndrica equivalente correta, que destaca as áreas situadas nas latitudes intertropicais e preserva as dimensões relativas entre os continentes e países, correto. A projeção de Peter, ela de fato, ela preserva as áreas dos continentes, sobretudo, logicamente, nas zonas intertropicais. Mas, para isso, há um comprometimento nas formas dos continentes. Se vocês observarem aqui o planisfério, a América do Sul, a África, a Índia, o sul da Ásia, a própria América do Norte, o sul da América do Norte, aparecem, por exemplo, muito achatadas no sentido leste-oeste e alongadas no sentido norte-sul, que é uma característica dessa projeção cilíndrica de Peters, uma projeção cilíndrica equivalente. Então, as projeções cartográficas, elas não conseguem representar o nosso planeta com grande precisão. Não existe uma sequer projeção onde é possível você representar a Terra da forma como ela é. A representação do nosso planeta de forma exata só pode ser feita através dos globos terrestres. É cilíndrica interrompida? Não, que conserva, é cilíndrica equivalente, não interrompida, que conserva a proporção das áreas representadas e é muito utilizada nos atlas escolares americanos. Os atlas escolares americanos utilizam muitos mapas, né, com a projeção de Mercator, até hoje. Muitos mapas com a projeção cilíndrica conforme de Mercator. Então, aqui a resposta, a letra D de dado. 4. A escala indica a proporção em que o mapa foi traçado em relação ao objeto real e varia de acordo com as finalidades desse mapa. Sobre as escalas utilizadas nos mais diferentes tipos de mapas, podemos afirmar que, primeira, em um mapa com escala 1 para 25 milhões, a distância de 8 centímetros no mapa corresponde à distância real de 2.500 quilômetros. Vamos ver. Bom, para converter isso em quilômetros, vamos fazer essa conversão primeiro da escala em quilômetro. Então vamos cortar 5 casas: centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. Então, na verdade, 1 centímetro aqui equivale a 250 quilômetros. Sendo assim, 8 centímetros iriam equivaler a 2.000 quilômetros. Então, a resposta está errada. 2. A escala 1 para 1 milhão é considerada uma escala grande. Errado, é uma escala pequena. Quanto mais vezes você dividir o espaço para que ele possa ser representado no mapa, menor será o tamanho da escala. Então, na verdade, um mapa que tem uma escala 1 para 1 milhão possui uma escala pequena e não grande. E é muito utilizada para obter em um mapa informações bem detalhadas de um dado lugar. Ora, um mapa com uma escala de 1 para 1 milhão não vai oferecer ao observador, né, uma riqueza de detalhe, porque todo mapa que utiliza escala pequena, o observador não consegue, né, obter desse mapa muitos detalhes. Os mapas que fornecem muitos detalhes são aqueles que utilizam escala grande. 1 para 50 mil, 1 para 25 mil e por aí vai. Se a 1 e 2 estão erradas, só restou aqui a 3 e 4. Quanto maior a escala de um mapa, menor será a área que ele representa. Claro, se você vai dividir uma área, uma menor quantidade de vezes para que ela possa ser representada no mapa, essa área que será representada é pequena. A área que ele representa, e menos evidente será a projeção cartográfica utilizada na confecção do mapa. Correto. Quanto maior a escala, menor será a definição para o observador do tipo de projeção cartográfica que foi utilizado. 4. A escala gráfica pode ser apresentada em diferentes unidades de medida.
E a escala numérica, quando estiver com a unidade de medida omitida, estará em centímetros. A afirmativa também correta. Sendo assim, resposta certa, letra E. Questão número 5. Os deslocamentos de população conhecidos como migrações podem ser gerados por necessidades internas dos próprios grupos populacionais ou por fatores externos a eles. Geralmente estão vinculados a um contexto socioeconômico global ou a um contexto nacional ou regional, ou podem estar ligados a causas econômicas, razões políticas, étnicas ou religiosas. Sobre os deslocamentos internacionais de população, pode-se afirmar que, primeiro, diversos fatores podem motivar as migrações, mas atualmente são os conflitos religiosos os maiores responsáveis pelos movimentos migratórios no mundo. Errado. Atualmente, é a questão econômica responsável por boa parte dos movimentos migratórios realizados no mundo. Em segundo lugar, vem os conflitos regionais. 2. Os países como Catar e Kuwait, no Oriente Médio, desde a década de 1970, transformaram-se numa área de forte atração migratória, principalmente de imigrantes de outros países asiáticos, para trabalharem nos campos de petróleo, em áreas como a construção civil, comércio e transporte. Afirmativa absolutamente correta. Vários países ali do Oriente Médio, inclusive, tem boa parte da sua população composta por imigrantes. 3. As baixas taxas de fecundidade, abaixo do nível necessário para a reposição populacional, e a necessidade de mão de obra não qualificada nos países europeus têm posto fim às políticas migratórias restritivas nesse continente. Errado. Os países da Europa, sobretudo os países da União Europeia, tem imposto várias restrições à migração clandestina. Se não fosse assim, o continente europeu seria invadido por milhões de imigrantes procedentes da África e do continente asiático, em menor escala da América Latina. 4. Os Estados Unidos são o país com o maior número de imigrantes internacionais atraídos pelas possibilidades de emprego. Por outro lado, é dos países asiáticos a maior parte dos imigrantes que deixa seus países em busca de melhores condições de vida. Correto. Então, vamos considerar aí também essa afirmativa correta. 5. Uma das vantagens dos imigrantes em situação irregular é que conseguem desfrutar dos serviços de saúde e educação do país de destino, como qualquer cidadão. Claro que não. Os imigrantes têm dificuldade para ter acesso a esses serviços em vários países do mundo. Então, a afirmativa aqui está errada, sendo assim, só restaram a 2 e a 4 como afirmativas verdadeiras. Então, a resposta aqui é letra B de bola. Vamos à última questão desse bloco. Embora a maioria dos brasileiros viva na cidade em que nasceu, o volume de imigrantes internos é enorme, especialmente entre a população economicamente ativa, PEA. Sobre as migrações internas brasileiras, pode-se afirmar que, primeiro, a maior dinâmica industrial da região sudeste em relação às demais provocou, segundo os últimos censos demográficos, o aumento das migrações interregionais e uma significativa redução dos movimentos intrarregionais. Ao contrário, as migrações interregionais diminuíram, perderam força a partir da década de 1990 e ganharam força as migrações intrarregionais, principalmente em direção a algumas médias cidades do interior, que passaram a ser polos de atração de novos investimentos industriais. Então, a 1 está errada. 2. Na década de 2000, as chamadas cidades médias, com até 500 mil habitantes, especialmente as da região centro-oeste, apresentaram um crescimento populacional muito mais vigoroso do que as grandes cidades, tornando-se grande polo de atração populacional. Verdade, isso aí é verdadeiro, até mesmo porque a região centro-oeste
transformou-se num polo de desenvolvimento do agronegócio. E a partir do momento que o setor agroindustrial se desenvolve nessas cidades de médio porte, gerando empregos no setor secundário, e o desenvolvimento do setor secundário impulsiona o crescimento do setor terciário, gerando mais empregos, essas cidades se transformam em importantes polos de atração de imigrantes. Sendo assim, a região centro-oeste, inclusive, tem sido, nas últimas décadas, a segunda região que mais atrai brasileiros, perdendo somente para a região sudeste. 3. A partir da década de 1990, a região metropolitana de São Paulo registrou êxodo migratório por conta das chamadas migrações de retorno. Contudo, o estado de São Paulo ainda apresenta saldo migratório positivo. Verdade. As migrações de retorno aumentaram a partir da década de 1990, principalmente partindo do Sudeste em direção à região Nordeste, de onde vieram boa parte dos migrantes que chegaram aqui na região Sudeste, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Mas mesmo tendo crescido a chamada migração de retorno, a nossa região, sobretudo o estado de São Paulo, ainda apresenta saldo positivo, uma vez que, por ser o estado mais desenvolvido do país, ele ainda continua atraindo brasileiros de outras regiões. 4. A expansão da fronteira agrícola e do agronegócio na região sul. A região sul, as fronteiras agrícolas já passaram por lá há muito tempo. Faz desta a região com maior percentual de residentes não nascidos em seu interior. Na verdade, é a região centro-oeste, não a região sul, que recebeu, nos últimos 50, 60 anos, um grande número de brasileiros procedentes do sul, sudeste e nordeste do Brasil. 5. As migrações pendulares diárias nas metrópoles ocorrem entre o núcleo urbano central e os núcleos situados no seu entorno, fisicamente integrados entre si, o que não é possível ocorrer entre núcleos que estão apenas funcionalmente integrados. Claro que não. O movimento pendular, aquele movimento de curta duração realizado predominantemente por trabalhadores que durante um determinado período do dia se deslocam dos seus lares para os locais de trabalho, localizados ou numa cidade vizinha ou em bairros distantes. Então, a direção do movimento pendular, ela pode ocorrer, por exemplo, da metrópole para uma cidade satélite dormitório ou vice-versa. Pode ocorrer entre duas cidades que pertencem a uma mesma região metropolitana, como, por exemplo, pode ocorrer entre duas cidades satélites ou dormitórios. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pode ocorrer de Nova Iguaçu para Caxias, de Caxias para São João de Meriti, por aí vai, como também acontece na Grande São Paulo e outras cidades do Brasil. Então, a afirmativa aí está errada. Sendo assim, a resposta correta, a letra A, somente as alternativas 2 e 3 estão corretas. Moçada, espero que tenham gostado dos comentários. Dê aquele joinha, aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Estamos aqui fazendo um trabalho muito dedicado, com afinco, para dar uma base sólida a vocês que vão fazer prova para a SpaceX ou qualquer outro concurso que use a geografia como disciplina de cobrança. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein?